Qual a diferença entre cluster e replicação de banco de dados e como pode me ajudar a escalar o meu MongoDB? Primeiro vamos falar um pouquinho Isso. sobre o que é replicação, comentei isso nos outros meetups, né, mas é sempre importante voltar para entender o conceito, né? Então, basicamente, a replicação é você pegar os seus dados de um local, né, de um servidor e mandar para um outro, né? O que seria isso, né? Tipo, é para gerar exatamente uma redundância, né, como a gente fala, né? Os dados que estão no, por exemplo, no ativo aqui vão estar no passivo também. O ativo aqui é só para dizer que, tipo, é como se fosse a minha main, né? É a minha instância que a nossa aplicação está de fato ali acessando, enquanto o passivo ali ele pode ser usado para leitura, por exemplo. A gente usa muito esse conceito exatamente para disaster recovery, né? O que seria isso? Dado que a gente tem um problema com a main, a gente promove a passiva para a ativa, né? Então a gente consegue ter uma alta disponibilidade, né? Uma vez que a gente tem os dados, né, copiados, né, de um nó para o outro, então eventualmente a gente tem dois lugares com os dados e eventualmente se acontecer algum tipo de problema eu consigo promover a outra máquina a main, né? Há um pattern muito usado também, né, o CQRS, que você pode usar também, né, para segregar as ações dentro da sua base de dados. Então, você pode ter um servidor para escrita e um para leitura. E isso a gente pode fazer via código mesmo. A gente fala assim, acessa para escrever nessa instância, para ler eu quero dessa instância. E como há uma cópia, uma sincronização dos dados, então a gente consegue ter, não em real time mesmo, né? A gente está falando de milissegundos aqui a replicação dos dados, mas a gente consegue ter os dados eventualmente consistentes, né? O famoso pode estar lá, entendeu? Normalmente ele vai estar, né? Como que isso pode acontecer? Quando eu for falar assim, quero copiar da instância A para B, eu tenho que ver qual que é a minha regra de negócio, qual que é a minha necessidade. Então, a gente até coloca um termo, né, que é o Recovery Point Objective, né? Porque, assim, o que eu quero? Uma sincronia, zero downtime, né? Então, eu teria que fazer de forma assíncrona, tem que ser no quente. Então, entrou os dados, já persiste na outra instância. Ou de forma assíncrona, que vai ter um pequeno delay, né? Que é absolutamente normal, né, num sistema de mensageria, e os dados vão ser replicados, né? Mas isso aqui a gente está falando de coisa de milissegundos, sabe? Uma operação extremamente rápida. E aí, por isso que tem o termo eventualmente consistente. Então, seriam essas duas formas de você manter a redundância ali, a replicação dos dados, né? Então, como eu disse, tendo os dados nos dois servidores, a gente garante que, independentemente do que aconteça, né, com o principal, a gente vai ter uma máquina com os mesmos dados ali para poder colocar, né, promovê-la como a principal, né? E aí a gente tem de graça, entre aspas, né, um backup, né, uma vez que você tem uma cópia dos seus dados que estão em produção, e também você pode usá-la, né, essa cópia, essa réplica, como um gerador de relatórios, porque você não afeta a performance da sua aplicação, porque a máquina main está ofertando isso para a sua aplicação, aí a réplica, no caso, ela vai ser só utilizada para a geração de relatórios, para consultas, né? Então, existe uma infinidade de possibilidades com a replicação. E aí a gente tem o que eu até comentei, né, que é o sharding. O que seria o sharding aqui, né? A gente tem vários servidores, né? E a gente pode haver replicação em cada um dos servidores. Então, a gente está passando desse cenário para um cenário onde há várias situações de replicação. O que isso vai nos auxiliar? No Mongo, isso é bem interessante. A nossa escalabilidade horizontal pode ser feita de uma maneira muito tranquila. A gente pode ir colocando máquinas e replicando esses dados. Como é que essas informações podem ser divididas nesses shards aqui? A gente pode dividir por tabelas, a gente pode dividir várias tabelas, mas por algum campo específico. Então, o que acontece aqui? A gente consegue alocar corretamente ali, da melhor forma possível, os dados. Então, vamos supor que a máquina ali, né, ela esteja com a tabela, né, pessoas, e aí a gente pode fazer um sharding, né, da nossa base de dados para que a gente salve outros dados numa tabela de endereço, por exemplo. Né, dessa forma, a gente consegue melhorar nossa performance, porque quando a gente vai buscar os dados, a gente está de forma dedicada acessando só o contexto onde é os dados que eu, de fato, eu preciso acessar. E aí, com a escalabilidade horizontal, porque você pode colocar em máquinas, você pode aumentar a memória, pode aumentar a CPU, e eventualmente o seu throughput, a sua resposta de requisição vai ser muito mais rápida. E aí você garante também alta disponibilidade, uma vez que você também, nesse contexto, pode aplicar replicação. Pode ser que não há necessidade, mas você pode, de fato, ter a replicação.
só que ela vai acontecer para cada shard. E aí você pode ter servidores que são dedicados para escrita ou leitura, né, também. Então você consegue fazer aquilo que eu até comentei na replicação, que dado que você tem os dados na main ali e também nas réplicas, você consegue eventualmente fazer uma segregação de operações, tanto de leitura quanto de escrita. E aí, por fim, a gente tem a clusterização. Eu coloquei do modo genérico aqui, porque bancos relacionais também é possível fazer isso, igual eu comentei lá com o meetup do MySQL. Então, basicamente, ele tem ativo e passivo, igual os outros, são máquinas separadas que fazem as operações. A gente consegue escalar horizontalmente, mas somente o servidor, porque a gente só vai ter um único storage. Isso num ambiente, vamos assim dizer, Postgres, seria basicamente dessa forma que a gente está vendo aqui. Aí eu vou falar um pouquinho sobre o Mongo. Ele fornece uma ferramenta um pouco mais interessante, mas eu vou mostrar isso um pouco mais para frente, para não ficar muito confuso. Mas aqui nesse cenário, a gente pode escalar os servidores, né, ter N servidores para a nossa aplicação, só que o storage está em um único local. Obviamente, aqui há a possibilidade da replicação também desse storage. Aqui a gente aumenta a escalabilidade de servidores, de máquinas servir nossa aplicação, mas ele está acessando um único local. Esse local também pode ser replicado, né? Eu coloquei uma imagem aqui mais simples, mas ele pode funcionar dessa forma também.